Bom domingo para você, meu irmão. Bom domingo para você, minha irmã. É com alegria que nós iniciamos na TV Canção Nova o programa Discípulos e Missionários. Nesse dia 14 de janeiro de 2024, já iniciamos este novo ano civil, 2024. Nesse período ainda tem muita gente curtindo, férias, curtindo o período de descanso. Que Deus abençoe. E aqueles que estão trabalhando, Deus também abençoe nosso trabalho, tudo para a glória de Deus. No programa de hoje, nós iremos refletir um trecho da palavra de Deus que está no na segunda leitura da liturgia deste domingo, que diz respeito à glorificação de Deus no nosso corpo, porque somos templos do Espírito Santo. Para conversar conosco sobre esse tema, contamos no programa Discípulos e Missionários, com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom domingo para o senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado, bom domingo também para você, e para vocês também um bom domingo e um bom momento de programa agora, neste segundo domingo do tempo comum. Segundo domingo, tempo comum. Odilo, falando dessa realidade, quando São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o corpo é santuário do Espírito Santo que mora em nós e, portanto, não devemos ignorar que nós não pertencemos a nós mesmos. E, portanto, São Paulo diz, glorificai a Deus com o vosso corpo. Como glorificar a Deus tendo presente a nossa realidade corporal, Dom Odilo? Bem, aqui a leitura está situada no contexto... É bem ampla, né? Na comunidade de Corinto, onde São Paulo recebeu queixas de que havia ali imoralidades, né? Certamente ele fala da fornicação, mas certamente outras situações. Corinto era uma grande cidade portuária, e muitas vezes esses lugares eram também lugares de prostituição e assim por diante. Certo, certo. E, pelo jeito, havia esse problema na comunidade também, e o problema foi posto para São Paulo. E ele, então, traz esta reflexão tão bonita e tão forte para nós, lembrando que o cristão todo inteiro, não só alma, corpo e alma, foi batizado e, portanto, inserido em Cristo, foi santificado pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer, nosso corpo, para dizer nós mesmos, não só alma, nosso corpo, porque nós somos corpo e alma, mas não se separa alma e corpo. Nós inteiramente somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. E São Paulo insiste fortemente sobre a questão do corpo. Isso também está dentro de um contexto da filosofia da época da Grécia, justamente, que começava já aquela história que depois vai dar no maniqueísmo, naquele dualismo que dizia o espírito foi Deus quem fez, o corpo foi o diabo quem fez. Exato. Por isso o diabo tenta aprisionar o espírito, a alma, no corpo, mas o corpo de nada vale, Exato. Segundo essa filosofia, que depois, no segundo, terceiro século do cristianismo, ficou muito forte e entrou também na igreja, foi condenada pela igreja. A igreja, claramente, no seu ensinamento antropológico, diz o homem, corpo e alma, é criatura de Deus. Não é só o espírito que é criatura de Deus. O corpo não é trapaço do diabo. Tem nada a ver, mas foi uma filosofia errada. E atenção, essa filosofia anda por aí ainda. Que coisa. E ela volta e meia, ela volta. Para dizer, o corpo, deixa para lá. Pode fazer qualquer coisa com o corpo é do diabo mesmo. Não é assim. Não é assim. Na antropologia cristã, segundo a fé, que é muito enraizada na Bíblia, na palavra de Deus, o corpo é também obra de Deus. E
mais ainda o batizado, quem é batizado, então recebeu o batismo no corpo e na alma. O corpo é santificado e torna-se morada de Deus. São Paulo usa a palavra até, vocês são santuário de Deus. Exato. O santuário não deve ser profanado. E chega a dizer uma palavra ainda mais forte. Quem profana o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não o santuário, destruirá quem profana. Portanto, neste contexto é que nós vamos entender quando ele diz glorificai a Deus no vosso corpo. Isto, a vossa pessoa toda inteira, glorificar a Deus por uma vida reta, uma vida santa, virtuosa, respeitosa, respeitosa também do corpo como templo de Deus, do nosso e dos outros, para assim glorificar a Deus em toda a ação humana e na ação humana por inteiro. Vamos chamar a participação, temos aí uma pergunta, Dom Dilo, para o senhor. Vamos acompanhar essa pergunta. O que a Igreja Católica fala sobre o uso de tatuagens e piercings? Olha, Dom Dilo, a jovem está interessada em saber. O que a Igreja Católica fala de tatuagem e de piercing? Olha, eu não conheço que haja uma fala oficial falando de tatuagem e de piercing. Porque são modas que vão e vêm. E, no caso, não é necessário que a Igreja Católica intervenha para dizer pode e não pode. Eu acho que vai do bom senso, né? É claro, precisa ver se de repente desconfigura a tatuagem ou piercing também acaba tornando o corpo meio ridículo. Talvez, né? Mas não é a igreja que precisa dizer isso, né, querida jovem, né? Vai do bom senso, né? E também do respeito que nós devemos a nós mesmos. Uma tatuagenzinha, etc., que esteticamente fique bem, isso ninguém tem nada a dizer contra, né? E agora, é claro, tem tatuagem, etc., etc. Então, eu acho que a igreja, nesse caso, deixa ao bom senso de cada um e também da comunidade local, porque há lugares no mundo, em vários países, onde há coisas que são aceitas, em outro lugar nem tão aceitas, né? Sim. Há, por exemplo, lugares na Europa onde os homens normalmente andam de brincos, e outros lugares não, e assim por diante. Então, não é que a igreja tem que dizer de cada coisa, isso vai muito da cultura local, do bom senso e da aceitação, não aceitação, sobretudo vai do respeito ou menos respeito à dignidade do corpo. Agora, Dom Dilo, falando da glorificação, né, a Deus, né, com o nosso corpo, também temos presente aí toda uma realidade de, por exemplo, daquilo que a igreja ensina em termos de moral sexual, não é? Mas também no que diz respeito à questão da dignidade da pessoa humana inteira, né? Como o senhor falou da antropologia cristã, tendo em vista, por exemplo, a cultura, a problemática de uma cultura de morte, suicídio, assim, o suicídio, homicídios e assim por diante. Sim, sim, toda a moral sexual, mas também vamos lembrar que, né, tudo aquilo que voluntariamente ou imprudentemente prejudica a saúde. Ok. Na comida, na bebida, no uso de substâncias, né, droga. Tóxicas, né? Isso também é de respeito ao corpo. Mas a violência contra o próximo, contra si mesmo, até o ponto de tirar a vida, né, do outro, ou até tirar a própria vida, também vai contra a dignidade e o respeito que devemos ao corpo, a nós mesmos ou ao outro. Mas também, e a gente pensa, né, quando pessoas acabam tendo que viver na miséria, né, em condições até subhumanas, abaixo da linha da pobreza, né, que não tem um lugar adequado para morar, né, ou para se vestir adequadamente, ou para se alimentar adequadamente, ou para cuidar da saúde adequadamente. Isso também põe em questão a dignidade humana, a dignidade do corpo.
Então, no caso, quando São Paulo fala glorificai a Deus no vosso corpo, ele está se referindo sim ao corpo. Mas ainda não se falava em linguagem de dignidade humana em como tal. Isso é um conceito que vai se elaborar em seguida, mas ele bem poderia ter dito glorificai a Deus vivendo dignamente. Vivendo dignamente. Que bom. Estamos chegando ao final do nosso programa, Discípulos e Missionários de hoje. Agradecemos sempre a sua audiência, a sua participação. Você pode também acessar o nosso programa no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/Play Canção Nova, youtube.com/Play Canção Nova e procurar o programa Discípulos e Missionários. Você pode também divulgar o nosso programa em suas redes sociais. E se por um acaso você tem a sugestão de um tema para o nosso programa, você pode também enviar para nós um e-mail, discípulos-e-missionários@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail, discípulos-e-missionários@cançãonova.com. Dom Dilo, chegando ao final do nosso programa, sua palavra, sua bênção para o encerramento. Certo. E mais uma vez desejo a todos um feliz domingo, uma boa semana, com a graça de Deus. Lembrando que o tempo comum no qual nós entramos agora vai até o início da Quaresma, quarta-feira de cinzas. O tempo comum na igreja é o tempo da evangelização, o tempo do anúncio, do testemunho, é o tempo de produzir os frutos do evangelho na nossa vida cristã. Então, queridos telespectadores que nos acompanham, seja esse um tempo de muitos frutos, um tempo de pôr em prática, de fazer valer os dons recebidos mediante a fé, mediante a graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.